Pessoal, sejam muito bem-vindos a essa aula que a gente vai fazer hoje. Alguém já parou para pensar, né, para como é que vocês estão assim dentro desse processo de cuidados, né? E agora, o que eu faço dentro dessa aula que a gente vai ter hoje é um convite para todos vocês, para a gente entender que existe uma forma melhor de passar por isso tudo, uma forma que pode ser mais leve e uma forma com menos sobrecarga. Ninguém está falando que não vai ter sofrimento, né? Porque quando a gente tá cuidando de um familiar, e especialmente com essas doenças que o familiar, parece que eles estão indo embora, né, gente? Eles estão indo embora, porque vão esquecendo da gente, daqui a pouco não lembram mais o nome da gente, tudo. E é isso. Então a gente passando por isso, só passando por isso mesmo para a gente ter história para contar e aprender muita coisa junto com isso. E é tudo, como aparece tudo muito de repente, a gente não tem uma organização pré-estabelecida. Então, eu organizei 3 pilares para a gente, 3 pilares para o cuidador familiar. E eu estou chamando de os 3 pilares do bom cuidado, para você cuidar do outro e não esquecer de cuidar de você também, né? Esses 3 cuidados são, em primeiro lugar, a informação. No segundo lugar, a organização. E em terceiro lugar, o autocuidado. Quando eu falo terceiro lugar, não é o primeiro, o segundo, o terceiro mesmo. Eles têm o mesmo grau de importância. Então, são 3 pilares importantes: informação, organização e autocuidado. Agora, antes disso, eu gosto muito de fazer uma analogia do Alzheimer com a tsunami. Tsunami todo mundo sabe, ou quase todo mundo sabe, que é uma onda gigantesca que se forma no mar, geralmente depois de um abalo, de um terremoto. Ela se forma lá e vem de surpresa e passa e atropela e leva tudo que encontra pela frente. Essa analogia que eu faço com Alzheimer é o seguinte: até teve um filme, né, que depois eu, eu acho legal de vocês assistirem, que conta exatamente a história dessa tsunami. E tem 3 lugares onde a pessoa pode estar. A pessoa tinham pessoas no filme, né, tinha pessoas que estavam dentro do mar enquanto a tsunami passava, e essas pessoas que estavam dentro do mar elas estavam mergulhando e sentiram uma onda levinha passando por elas. Mas quando elas levantaram, estava tudo destruído. Então, estava tudo destruído em volta delas. Tinham as outras pessoas mergulharam numa piscina, num hotel, elas mergulharam, e a hora que elas levantaram, elas também participaram daquilo tudo, ajudaram a salvar as pessoas, estavam no meio daquela onda que estava passando. Mas elas estavam ali ajudando. E tem as outras pessoas que foram levadas pela onda e não teve chance nenhuma de se salvarem. Qual que é a analogia que eu faço com o tsunami? O tsunami é igual a essa onda. Você pode estar lá dentro do mar, né, longe, alheio, sem participar, sem saber o que está acontecendo, mas a hora que você levanta e que você vê, está tudo destruído em volta. E esse tudo destruído é o quê? É a família toda desestruturada, a pessoa mesmo, né, que está com a doença, talvez ela já tenha ido embora, muitos sentimentos vão embora junto. Então, assim, essa pessoa que mergulhou e que não participou, a hora que não tem muita vantagem, porque a hora que ela sai, está tudo destruído. O segundo lugar para a gente estar é esse mergulho que a gente dá na piscina, né? Na piscina do Alzheimer, na doença do Alzheimer, esse mergulho que a gente dá e que eu sinto que geralmente todo mundo que vem participar desse tipo de aula é porque está envolvido com esse momento, com essa vivência. Então, a gente mergulha
na piscina, né, mergulha na doença do Alzheimer junto, participa de tudo que está acontecendo, mergulha e ajuda, sofre, tem muito sentimento, mas a gente ajuda nesse salvamento. E tem as outras pessoas que não estão preparadas, que foram pegas mesmo absolutamente surpresas e são levadas pela doença, adoecem junto, não conseguem lidar, acabam, muitas vezes, tem principalmente casais mais velhos, que um cuida do outro, acaba indo um na frente do outro. Então, eu gosto de trazer essa analogia da tsunami para a doença de Alzheimer, porque ela vem de surpresa, tem 3 lugares que você pode estar, e eu ainda acredito que o melhor lugar para estar, apesar de todo o sofrimento, o desgaste, é mergulhando no momento, participando do momento, porque quem sabe e quem vive isso consegue entender que é possível ter aprendizado e muito ganho dentro dessa vivência com a doença, não só a doença de Alzheimer, né? Todas as doenças, né? Doença de filho, doença de esposo, quantas pessoas que vêm, né, que a gente conversa no grupo e nessa minha vivência, nesse meu trabalho, que a gente conversa que marido jovem adoece, e ela já está ali ele está ali com um AVC, ela já está nessa função de cuidados. E aí traz todas as coisas que acontecem nesse momento também. Aí vem a informação, né? Nesse primeiro pilar aí, que é a informação. O que é essa doença de Alzheimer? Hoje a gente veio aqui nessa aula nossa, não muito para falar conceitos e dar explicações, não. O que aparece nessa hora? Por que o pilar da informação é importante? Ele é importante porque a gente é pego de surpresa por esse diagnóstico. Alguns sintomas já aparecem antes, né? A gente já percebe, começa a perceber esquecimento, esquece onde colocar a chave, começa a esquecer palavras, quando vai agravando já não consegue mais voltar para casa sozinho, e quando vai agravando já não consegue mais nome das outras pessoas, já não vai conseguindo mais fazer as tarefas pessoais, não vai conseguindo. Então, assim, o que é a doença de Alzheimer? É uma doença que, geralmente, ela é descrita em 3 ou 4 estágios, né? E que vão evoluindo. Tem pessoas que passam por todos eles, tem pessoas que não chegam a passar por todos, porque tem alguma outra comorbidade, alguma outra doença associada, e acabam falecendo antes disso. Infelizmente, hoje ainda, o caminho do Alzheimer, especificamente, é um caminho para o fim, infelizmente. Então, assim, os cuidados envolvem qualidade de vida, amor, afeto, para quem está doente, né? Para quem está passando por isso. Então, assim, o que vai acontecer com o seu familiar é isso. A doença vai evoluindo, ele vai perdendo algumas funções, e essas coisas não acontecem só com ele, vão acontecendo muitas coisas com a gente também, né? E como acontece coisa com a gente, né? Porque a gente não está preparado, foi pego de surpresa, não sabe que doença que é essa, a gente não para pesquisar doença, né? A não ser que alguém da família esteja passando por isso. E a informação nesse momento, ela é fundamental. Então, assim, apareceu algum sintoma, algum sinal, a primeira coisa é levar a pessoa para fazer um diagnóstico. E um diagnóstico que pode ser feito pelo geriatra, por um psiquiatra, por um neurologista, ou mesmo pelo médico que acompanha. Tem alguns testes que são feitos dentro do consultório que conseguem diagnosticar, e outros exames que são mais complexos, né, tomografia e essas coisas para ter o diagnóstico. Feito o diagnóstico, a gente começa a se informar a respeito
como é que eu posso facilitar essa vivência, né? Como é que eu posso facilitar essa doença? O que que vai acontecendo, né? Tudo é dúvida, né? Tudo para a gente é dúvida. O que que eu vou fazer? O que que vai acontecer? Por que que ele fica agressivo? Por que que ele não quer comer? Por que que ele se rebela com algumas pessoas e com outras não? Como é que tem que ser a rotina dele, o que que eu preciso fazer, para trazer mais segurança para ele, mais conforto para ele. Então, assim, esse primeiro pilar, principalmente, é um pilar que ele está muito focado no na pessoa que está doente, porque afinal você precisa saber o básico do que é a doença, a não ser que você queira mergulhar e saber a história do Alzheimer e os detalhes, né? Mas você sabendo o básico, o que você precisa saber, já vai te ajudar muito. Então, essa informação, ela é mais voltada para quem está sendo cuidado. Então, gente, quais são as coisas mais importantes que a gente precisa saber nesse momento de cuidado? A gente precisa saber que vai haver mudança no comportamento do idoso. Ele pode ter apatia, ele pode ter agressividade, ele pode não se relacionar bem com determinadas pessoas, ele pode não querer comer, certamente vai esquecer que comeu. Então, assim, é toda uma adaptação. Ele pode se alterar o comportamento, alterar o humor durante o dia, mas isso aí eu vou falar para vocês o que a gente pode ficar atento quanto a isso, para a gente começar a aprender a perceber o que acontece que pode alterar esse comportamento do idoso, né? Outra coisa que é importante da gente saber, que tem como entender essa mudança de comportamento e ajudar o seu familiar. Então, é isso que eu acabei de falar. Tem como entender o que pode estar acontecendo. Eu costumo falar que quando a gente cuida de um familiar, né, que aparece com uma doença nova, é igual a mãe que tem um bebezinho, né? Então, assim, a mãe tem um bebezinho, ela aprende a ser mãe quando ela tem o primeiro bebê. Quando a gente se depara com o Alzheimer ou com o parkinsonismo ou com um AVC ou com alguma outra doença desse tipo, né, que exige um cuidado todo, nasce um cuidador. E assim como nasce aquela mãe que cuidou do bebê, que vai ter que aprender, muitas vezes tem que aprender, é mãe de primeira viagem, muitas vezes tem que aprender tudo junto com o bebê, com a gente é a mesma coisa, a gente vai ter que aprender tudo junto com a pessoa que está doente, né? Vai ter que prestar atenção no comportamento, o que acontece de dia, e começar a entender o que ela tem para falar para a gente, pelas reações dela, você começa a perceber, não, agora ela está com sono, agora ela está brava, agora ela quer ir no banheiro, agora ela quer dormir. Então, assim, a gente aprende, né? A gente aprende a perceber o que está acontecendo igualzinho com o bebê. Infelizmente, né, gente, o caminho é contrário, porque o bebê vai crescendo e vai vai se tornando uma pessoa individual, uma pessoa autônoma, né, uma pessoa que consegue fazer as coisas, ao contrário da doença, que é um caminho inverso. Então, ele começa razoavelmente bem e vai caminhando para se degenerar e volta a ser uma criancinha de novo. E quando eu falo isso, volta a ser uma criancinha de novo, é um convite e um alerta para todo mundo ele pode se comportar como uma criança e voltar a fazer coisas que uma criança faz, mas ele não é uma criança. Então, é muito importante que a gente continue enxergando o nosso pai, a nossa mãe, o marido, a esposa, o avô, seja lá quem for, o filho, seja lá quem for que esteja passando por isso, é importante que a gente consiga não nos perder daquela pessoa,
porque senão a gente confunde muito o que é a doença, o que é a pessoa. Vocês devem lembrar, né, devem saber de que hoje em dia tem o ortopedista do joelho, o ortopedista do pé, o que cuida só da coluna, o que cuida só do braço. Então, assim, e muitas vezes eles cuidam da doença e não cuidam da pessoa. Então, aqui, né, a gente vai cuidar da pessoa que está com a doença e de quem está cuidando da pessoa que está com a doença. Outra coisa importante para a gente saber é que ele não tem responsabilidade nenhuma pelo comportamento dele. E isso é tão importante da gente frisar e da gente entender que ele não tem culpa do que ele está fazendo, porque existem muitos casos de pessoas que se revoltam, né, porque apanham da pessoa, porque é xingado pela pessoa, porque às vezes é recusado de cuidar da pessoa. O que a gente tem que ter em mente é o seguinte, eles não sabem o que eles estão fazendo. Essas alterações de comportamento, elas são previsíveis dentro da doença, mas eles não sabem. Então, assim, ter embate com essas pessoas, né, discutir, não, você não devia ter feito isso, por que você fez xixi na calça de novo, por que você fez cocô na calça de novo, por que você não me chamou, sabe, a gente vai ter que aprender aquilo que eu falei, aprender os sinais, né, aprender, assim, a hora disso, a hora de fazer aquela necessidade, a hora que ele está com fome, a hora de dormir, a hora de beber água, a gente vai ter que começar a aprender isso, porque com o tempo ele não vai conseguir mais falar o que ele necessita, o que ele quer fazer. E, então, assim, embate, coloca de lado e esquece. Se tem alguém ainda ficando nervoso e entrando e confrontando a pessoa, eu vou te dizer que só piora a situação. Então, não dá para ter confronto com pessoas com doenças neurodegenerativas, que na maioria das vezes elas perdem as funções, alteram o comportamento, e isso não é culpa delas, não está no controle delas. A outra coisa é que você pode influenciar positiva ou negativamente no comportamento dele. Se você não estiver bem, estiver acordado um dia e que você não estiver bem, estiver nervoso, estiver estressado, o ideal seria que você não assumisse essa função de cuidados nesse dia, porque com certeza o seu comportamento vai refletir no comportamento dele. Ele vai perceber de alguma forma que você está nervoso, porque você não vai fazer as coisas como você faz normalmente. Você vai fazer as coisas mais apressado, querendo terminar logo, pode ser que perca a paciência, pode ser que passe alguns detalhes que ele precisaria que você visse e que você não viu, né? Então, assim, a gente pode, sim, influenciar positiva ou negativamente. Vocês sabem que muitas vezes a pessoa que está sendo cuidada, ela escolhe por quem que ela vai ser cuidada. Às vezes foi aquela filha que foi mais amorosa, não necessariamente. Muitas vezes eles vão escolher aquela que não foi tão amorosa. A gente não sabe falar por que eles escolhem, mas eles vão criar algum tipo de afinidade, acabam escolhendo, né, com quem que eles têm mais confiança, com quem que eles vão executar as tarefas, né, que eles precisam fazer, assim, sem rebeldia. Esse comportamento nosso pode influenciar, sim, no comportamento dele. Outra coisa importante que a gente precisa saber é que você pode não reagir bem a esse momento de cuidados, né? Assim, existem muitas pessoas que gostam de cuidar. Graças a Deus, tem muita gente que gosta de cuidar. Mas, gente, cuidar do familiar é diferente do que ser um cuidador e estar prestando esse tipo de cuidado. Quando a gente está cuidando de um familiar, tem muito afeto envolvido,
tem história envolvida, às vezes tem mágoa envolvida, sentimentos, né, guardados, envolvidos. Vocês já pararam para pensar que nem todas as pessoas que precisam ser cuidadas são boazinhas, foram boazinhas uma vida inteira, foram bons pais, ou boas mães, ou bons esposos, né? E nesse momento, imagina, você tendo que cuidar de uma pessoa que não foi legal para você durante a vida, que você sempre tinha que discutir, sempre entrou em confronto, e agora você tem que cuidar dessa pessoa. Então, a gente pode não reagir muito bem nesse momento de cuidados, né? E isso é normal, porque a gente é diferente. Cada um vai reagir de um jeito. Vão ter uns que vão ter mais medo de fazer algumas coisas, outros não vão gostar de fazer algumas tarefas, outros podem querer pegar tudo para si para fazer, outros vão se fazerem de vítimas nessa situação. Então, assim, as reações podem ser as mais diversas. Porque a gente tem 5 tipos diferentes de traços, né, na gente, que trazem essas características, né, e cada um deles vai ter um medo diferente. Então, dentro de uma relação dessa de cuidados, cada um pode ter um medo diferente. Vou falar para vocês 5 medos desses que as pessoas podem ter dentro de uma relação de cuidados e que são medos diferentes. Por exemplo, você pode ter medo de ser rejeitado. Esse medo de rejeitar, de ser rejeitado, né? Isso tudo a gente está falando por causa do que é importante eu saber e o que você pode não reagir bem a esses cuidados. Então, quem sabe isso te ajuda a entender por que você não tem reagido tão bem. Porque somos diferentes, temos traços diferentes. E eu vou falar só em relação ao medo, porque a gente poderia falar em relação a todos os aspectos. O que a pessoa consegue, o que essa pessoa consegue fazer dentro dessa relação, o que essa consegue fazer, o que seria melhor colocar para essa fazer. Tem aquele traço, aquela pessoa que tem a característica o medo de ser rejeitado. Como pode esse medo de ser rejeitado estar presente dentro dessa relação de cuidados? O medo de dar alguma ideia para o processo todo de cuidados e não ser aceito. Isso é um medo de ser rejeitado. Isso é só um exemplo. Outra coisa que pode acontecer é a pessoa que precisa ser cuidada não aceitar que ele cuide. Então, essa pessoa já sente esse medo da rejeição dela aflora. O outro medo que pode surgir, tem pessoas que têm esse medo mais presente, é um medo de ser abandonado. Então, assim, quando você está cuidando sozinho e que tem irmãos, né, que tem irmãos te ajudando, e que tem irmãos com você, mas não estão te ajudando, esse medo de ser abandonado, de estar sendo abandonado dentro dessa relação, ele pode aflorar, ficar muito presente. O próprio medo de ser abandonado por quem está doente. A hora que ele morrer, que a mãe foi embora, que o pai foi embora, você se sentir muito forte, até mais do que as outras pessoas da família, esse medo de ser abandonado. Deixa eu beber uma aguinha aqui, enquanto isso eu vou ler um comentário aqui. A Josi falando, eu e minha família procuramos deixar minha mãe à vontade. Não levamos os problemas para ela. Tem muito amor por ela e sempre procuramos inserir ela dentro da nossa rotina familiar. Isso é muito importante mesmo, né, Josi? Na medida do possível, manter a pessoa participando de tudo. Enquanto ela estiver bem, estiver assim, alimentando bem, junto com a família toda, participando, interagindo, sentindo que ela fica feliz, o máximo de tempo que você pode deixar ela junto, isso é muito bacana, muito importante, inclusive assim, para a evolução da doença, né, ser uma coisa mais tranquila, mais afetuosa, mais carinhosa, mais cuidada. A Maria Lúcia está falando que ela é sozinha para cuidar, e ele também não aceita ninguém, ele tem muita insegurança.
Maria Lúcia, se eu te contar as coisas que estão por trás desse eu não aceito ninguém, tem tanta história por trás desse não, eu não aceito ninguém. Lembra do que eu falei, de que a pessoa é escolhida? Você foi a escolhida. Pode ser até que se tivesse outras pessoas para te ajudar, ele não aceitasse, porque você foi a escolhida. Mas tem muita coisa, mais coisas por trás disso. A Neiva está falando que ela é cuidadora, ela cuida de idosos. Já aconteceu de uma pessoa rejeitá-la, ela ficou arrasada, porque nunca tinha acontecido, aí ela saiu do trabalho. Ô Neiva, isso é mais comum do que a gente imagina, né? Você deve ouvir isso no seu meio de cuidados. Quando a minha mãe estava doente, a gente revezava entre os irmãos e tinha ajuda de cuidadoras. Menina, teve uma cuidadora que ela ficou lá em casa uma semana só. A mãe não gostou dela. E vai saber o que era. A moça fazia tudo que precisava ser feito direito, tinha carinho, tinha atenção e tudo, e ela não gostava. Então, assim, esse sentimento de rejeição é muito ruim. Mas outra coisa, gente, é a gente aprender a não trazer tudo para a gente. Eu acho até que eu tenho um ponto aqui que eu vou falar sobre isso. Não trazer como pessoal, como se fosse para você, né? Entender, assim, ele rejeitou porque ele não tá legal, eu não sei o que se passa na cabeça dele, o problema não sou eu, né? Se você está certa de que você fez tudo direitinho, tudo, o problema não sou eu, então se tranquiliza quanto a isso. Vamos lá terminar os medos. O terceiro medo, que pode ser muito forte, é o medo de ser manipulado. Por exemplo, é aquela pessoa que geralmente quem tem medo de ser manipulado acaba por manipular. Então, é aquela pessoa assim que antes que me mandem, eu vou sair tomando conta aqui do pedaço e vou já distribuindo tarefa, entregando as coisas para os outros fazerem, e porque eu não quero ninguém mandando em mim o que eu tenho que fazer. Uma pessoa assim, ela é muito importante, como todas as outras, como a que tem medo de ser rejeitada, como a que tem medo de ser abandonada. Essa pessoa é muito importante nessa relação de cuidados, porque ela tem uma característica também ela pode ser líder, né, de aquela que consegue delegar. Só que muitas vezes ela só delega e não participa. E por trás desse mandar está muito medo de ser mandado. Então, um dos medos que surge aí é o medo de ser manipulado. Manipulado até por quem está sendo cuidado. Porque eu sei de histórias, porque eu faço atendimentos com pessoas que estão passando por isso, familiares. De pai, assim, com a doença demencial já caminhando e ainda mandando e dando ordem para a família inteira. Até que chega o ponto que você precisa, não, chega, agora que vai tomar as rédeas sou eu, agora que vai cuidar sou eu. Então, assim, esse medo de ser manipulado do filho, né, em relação ao pai, pode vir de um pai que sempre foi muito autoritário, às vezes muito opressor, e que ainda continua sendo assim durante esse processo de doença, né? Deixa eu ver mais. A Marilúcia, nós levamos mamãe para muitos lugares mesmo cadeirante. Agora está totalmente de cama e ficando enrijecida. Uhum. Meu pai também ficou enrijecido, ele teve o parkinsonismo atípico, que é uma doença que é neurodegenerativa, né, articularmente falando. Então, ele terminou numa cadeira de rodas também. Rosânia, eu tenho uma irmã que não quis cuidar, pois queria só os bens materiais. Ela está comigo, mas não me aceita. Quer ir para a casa dela e estou sozinha cuidando dela. Não está sendo fácil. Rosânia, dentro desse momento de cuidados, né, acontece tanta coisa, e entre uma delas os que mergulham, né, a gente lembrando lá da tsunami, os que mergulham ajudam, participam e tudo, e se machucam e se embolam com a doença, e os outros que preferem ficar lá,
do mar lá e a hora que a onda passar, eles levantam. Mas essas pessoas também precisam de ajuda, viu? A sua irmã, de certa forma, ela também precisa de ajuda, ela ainda tem coisas a resolver, com quem está sendo cuidado. Então, é complicado, cada um reage de um jeito. Bom, então nós falamos do medo da rejeição, nós falamos do medo de ser abandonado, nós falamos do medo de ser manipulado. Tem um outro medo, que é o medo de ser humilhado. Essa pessoa que tem medo de ser humilhada, ela é muito detalhista naquilo que ela faz, porque ela tem medo de fazer alguma coisa errada. Então, assim, geralmente pode ser que seja o mais cuidadoso em relação a quem está sendo cuidado. E aí, quem é cuidador aqui agora pode me falar isso, né? Não que você seja essa pessoa, mas existem as pessoas que estão dispostas a esse tipo de trabalho, elas trazem essa característica do medo de ser humilhado, mas porque elas não querem fazer nada errado. Não posso fazer nada errado, minha tarefa tem que sair bem feita, tem que olhar tudo com delicadeza, tudo com perfeição, tudo com organização. E assim como as outras pessoas, essa pessoa também é muito importante dentro da relação de cuidado. Gente, cada uma dessas pessoas tem a sua importância dentro da relação de cuidados, e quando a gente consegue enxergar isso, a gente consegue distribuir melhor as tarefas. A gente consegue distribuir melhor as tarefas. O quinto medo é o medo de ser trocado por outra pessoa. É a pessoa, assim, que ela vai se colocar na frente, ela vai dar conta de fazer muita coisa, e porque ela tem medo de ser trocada por outra pessoa. Então, assim, pode ser que seja o filho que, não, deixa que eu faço, ou então que fica chateado porque a mãe escolheu ser cuidada pelo outro filho do que por ela, né? Então, existem esses 5 medos. Isso aí, gente, eu estou passando super rápido por essa história desses medos, porque isso vem da análise corporal. A gente consegue enxergar isso olhando para o corpo da pessoa, eu consigo contar a história da pessoa, os recursos que ela tem para vencer as dores que ela tem, né? Então, vamos caminhando aqui no nosso slide aqui. Nós estamos em 51 pessoas. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, gente. A Lucimar está falando que o maior medo é o abandono. Repousa da partida da minha mãe. Cuido dela sozinha, meus irmãos são visitas. Como a gente ouve essa história, né, Marilúcia? Outras coisas importantes, a gente saber que é importante um acompanhamento para vocês dois, não só para a pessoa que está doente. Então, assim, ele precisa ter um médico, né? De preferência que você conseguisse falar com esse médico com facilidade. Então, assim, precisa de acompanhamento para as duas pessoas. Isso é importante você saber. Um médico para ele e um apoio para você. Que seja apoio de um terapeuta, apoio de um psicólogo, apoio de um amigo, alguém que te ouça e que compartilhe com você e mesmo que não te dê conselhos, alguma pessoa que vá te ouvir e que você consiga se aliviar com ela. A gente fica com uma sobrecarga muito grande durante essa vivência de cuidados, uma sobrecarga muito grande de sentimentos, principalmente. É muita coisa que borbulha nessa hora que a gente está passando por esses cuidados, né? Imagina, pai e mãe idosos que sempre cuidaram da gente, né? Mesmo que já não tivessem cuidado, mas sempre tinha aquele olhar de pai e mãe para a gente. De repente, a gente tem que passar a cuidar deles. E junto com essas histórias de cuidado, vão aparecendo tantas coisas, né, gente? Então, tantos conflitos que você não sabia e que você passa a saber. Eu fiz muitas descobertas durante a doença dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, mas porque eu fui atrás para descobrir. Porque o Alzheimer, especificamente, a pessoa vai perdendo a memória. E ela vai perdendo a memória não só dela,
ela perde as nossas memórias junto com as dela. Então, quer dizer, aquilo que ela não te contou sobre você vai se apagar junto com ela. Então, o que que eu fazia, né? O que que eu fazia era perguntar e conversar muito com a minha mãe, e perguntar as histórias, e perguntar para meu pai, e perguntar dos problemas, e perguntar dos segredos. Eu queria saber de tudo. Eu queria saber de tudo. E foi uma grande descoberta e resoluções de problemas enquanto eu estava passando por esse momento. Outra coisa que você vai precisar olhar de frente são esses medos, né? Esses medos que a gente falou. A gente aparece muito medo durante essa relação de cuidado, né? Medo de não estar fazendo direito, medo de não dar conta, medo de deixar cair, medo de socorrer porque você não está acostumado com aquilo, né? Alguém aqui no início falou que a mãe fraturou o fêmur, então, assim, o que fazer nessa hora da emergência? Esses medos todos vão surgindo. E uma das coisas que a gente fala é o seguinte, tá com medo, vai ter que ir com medo mesmo, porque nessa hora de cuidado ali, se só tem você, vai precisar enfrentar esses medos e agir. Outra coisa que a gente precisa saber, e essa é o último ponto aqui, que cada pessoa da família vai reagir de forma diferente, e que existe uma explicação para isso. Acabei falando antes, né? A explicação para isso é uma explicação mais ou menos óbvia, né, que nós somos pessoas diferentes, cada um vai ter uma reação diferente, cada um vai ter uma participação diferente, né, uns vão mergulhar e participar, outros vão mergulhar e esconder, e os outros vão embolar e não dar conta, e deixar que a doença vai junto e vai levando tudo. Nós vamos para o segundo pilar, né, importante. Então, passamos lá pelo primeiro, que a gente se informou do máximo de coisa que a gente podia se informar, que a gente ficou sabendo de coisas que acontecem com eles, mas que podem acontecer com a gente também. A gente se cerca ao máximo de coisas que podem a gente ajudar no dia a dia, né, sem precisar ficar expert na doença, mas naquilo que vai te socorrer no dia a dia. Socorrer no exato sentido da palavra, né? Vai te salvar. Quando você tem informação, te salva. Outra coisa, então agora a gente passa para o outro pilar, que é o pilar da organização. Então, pronto. Diagnóstico pronto, já sei as providências, né? O que eu preciso fazer, o que pode acontecer, como é que vai evoluir, o que vai acontecer com ele, o que vai acontecer comigo. Passado isso, agora vamos para a organização. E agora? O que é que eu faço agora, né? Essa é a grande pergunta. O que é que eu faço agora? A gente não sai lá do consultório sem querer generalizar, a gente não sai de lá com um manual, né? O que que você vai fazer agora? Então, as coisas, né? Assim como aquela mãezinha lá que está com o bebê recém-nascido, as coisas vão começando a acontecer e a gente vai como que aprendendo no meio desse caminho. Organização. E o que que eu faço agora, né? Depois que teve o diagnóstico, essa organização ela vai ser muito, vai ser sua amiga, né? É hora de chamar todo mundo da família e dar uma organizada, e quem pode fazer isso, e quem pode fazer aquilo, e não só olhando o lado da pessoa que está doente, mas olhando o seu lado também. O que que eu não posso, de que eu não posso abrir mão, do que eu não quero abrir mão. E agora, eu acho até que o não quero fica um pouquinho mais importante do que eu não posso, né? Tem coisas que não pode, não tem jeito, mas o que eu não quero abrir mão? Porque esse querer, ele fica muito, muito sacrificado nesse momento. E você abre mão de muita coisa sua nesse momento do cuidado. Então, dentro dessa organização entra isso. O que eu não posso abrir mão? O que eu não quero abrir mão? O quanto que eu posso me doar para isso? O quanto que eu quero me doar para isso, né?
Como é que eu vou fazer essa organização aqui? Vamos chamar todo mundo, vamos botar todo mundo para ajudar de alguma forma, fazer alguma coisa. Voltando lá naqueles cinco traços, né, que a gente tem lá e cada um é diferente, essa é a hora de identificar cada um deles, o que cada um tem do que pode oferecer para esse momento, né, e identificar também o que vai fazer ele sofrer, que é melhor poupar ele de não fazer aquilo dentro dessa tarefa. Inclusive, essa contribuição também de dinheiro é uma coisa que é importante, né, de ser lembrada, porque muitas vezes o pai ou a mãe, ou quem está sendo cuidado, não tem esses recursos, né, para serem cuidados, e vai precisar dessa vaquinha solidária aí, né, para não pesar para ninguém. Então, vamos lá, o que eu faço agora? Isso tudo, essa organização toda, como eu vou cuidar do meu familiar, com organização você consegue cuidar, com organização você consegue cuidar melhor. Isso tudo, gente, eu não estou dizendo assim, que ele não vai deixar ele não vai deixar de mudar de comportamento, talvez ele possa ser agressivo, tem coisas que ele não vai aceitar, vão aparecer surpresas nesse meio do caminho, internações, quedas, desidratação, que é muito comum de acontecer no idoso, né? Mas quando a gente tem uma organização para isso, a gente consegue lidar melhor com isso. Então, esse segundo pilar da organização, ele é fundamental. Não vou dizer que tem um maior do que o outro, não. Eu posso dizer que eles estão, assim, emparelhados. Se tiver os três, né, e o próximo que vocês vão ver, se tiverem os três ali fortes, com a base forte, pode vir a tsunami que vier, que não derruba. O que eu preciso saber para exercer melhor esse cuidado? Aí, a gente entra agora, né, na organização. Ter um calendário, né, com tarefas distribuídas, medicação distribuída, o que cada um vai fazer, não só um calendário dele, mas um calendário seu também. Chamar a família inteira, ver quem é que pode participar disso, quem é que pode ficar esse horário, aquele horário, final de semana, porque muitas vezes tem gente que não sabe o que é, esqueceu já o que é a palavra lazer, né? E a palavra lazer, porque saiu do dicionário a palavra lazer, não existe mais. Um tempo para você, né, que vem nessa bonequinha aqui, é importante olhar para mim. Eu sou importante nessa relação também. Observar ambiente interno e externo, né? O que pode estar incomodando ele na hora da mudança de comportamento, barulhos dentro de casa, barulhos fora de casa, observar o momento que ele está tendo essas mudanças de comportamento, o que está acontecendo lá fora, tem obra, tem lixeiro, tem buzina, tem cachorro, o que tem lá fora que eu posso administrar, então que eu posso perceber para mudar ele de ambiente, para ele não mudar o comportamento. E por último, aqui na organização, o cuidado com a segurança dele, que é fundamental. Caminhando. O terceiro pilar é o pilar do autocuidado, né? Então, assim, me informei, me organizei e vou cuidar de mim. Porque se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar de ninguém, né, gente? E o que mais acontece é a gente esquecer da gente. É a gente se deixar em segundo plano. E vocês sabiam, né, que um dos maiores dificultadores dentro de uma relação de cuidados pode ser exatamente quem está cuidando, né? Então, se a pessoa que está cuidando, ela não está bem, ela não vai conseguir cuidar bem da pessoa, pode provocar uma mudança de comportamento, toda vez que aquela pessoa, aquele filho, né, aquela nora, ou que aquele neto chega para ajudar a cuidar, ele não reage bem. Mas por quê? Certamente essa pessoa não está bem para exercer essa função de cuidado. O que eu posso fazer para cuidar de mim? Porque muitas vezes a pessoa para de estudar, para de trabalhar, estaciona a vida, estaciona projeto, plano, faculdade, mudança de cidade, noivado, casamento, arrumar namorado, tudo porque se envolveu, entrou de cabeça nos cuidados e esqueceu de si.
quando a gente fala isso aqui, quando eu converso assim com vocês, né, chamando vocês para cuidarem de si mesmos, absolutamente eu estou colocando a pessoa que está doente num nível inferior. E nem assim que a gente não tem que cuidar, não. Muito pelo contrário, a gente é tão importante quanto quem está sendo cuidado. Nós somos tão importantes quanto quem está sendo cuidado. Se não tiver a gente para cuidar, principalmente quando é só a gente que cuida, quem é que vai cuidar dele? E ele é importante também porque é meu pai, é minha mãe, é meu esposo, é meu filho que está precisando de mim, que eu amo tanto. Então, assim, nós temos uma importância igual, então nós precisamos estar bem, na medida do possível, bem igual, né? Igual. Então, assim, na hora daquela agenda lá, na medida do possível, manter as coisas que você quer fazer, continuar estudando, continuar trabalhando e, na medida do possível, não estacionar sua vida em função desse cuidado, né? E o que eu faço para cuidar de mim? Um dos medos grandes, né, gente, que a gente tem com essa doença de Alzheimer é de que a genética é uma sentença, né? Meu pai e minha mãe tiveram Alzheimer, eu vou ter Alzheimer também. E isso é uma informação equivocada, isso é uma mentira. Eu posso afirmar isso com toda certeza que isso não é uma verdade absoluta. A gente tem componentes genéticos, né, de doenças que podem se manifestar na gente. E o Alzheimer, ele é uma dessas doenças, né, que tem fatores genéticos que a gente traz, mas que eles podem ou não se manifestar na gente. Vamos ver se está aqui no outro slide. E como é que eu faço para cuidar de mim, para que isso tudo não se manifeste em mim? Nem o Alzheimer, nem qualquer outra doença que possa vir a ocorrer. A gente precisa ter uma alimentação saudável, se alimentar com qualidade, exercitar regularmente, dormir o tempo suficiente, com qualidade de sono, né? Aquelas 8 horas de sono. Tem gente que dorme menos, mas que se satisfaz durante o sono. Dormir tempo suficiente, né? Reduzir os níveis de estresse na medida do possível, né? Nem sempre a gente consegue isso. Eu quero voltar lá naquele ambiente, lá com vocês, não vou voltar ao slide não, só quero falar. Lembra quando tinha uma casinha lá que a gente falou assim de ambiente interno, ambiente externo, barulho, né? Barulho do lado de fora, barulho do lado de dentro. Ambiente não quer dizer só ambiente da casa, do material lá de fora. Ambiente é o ambiente que você vive. Como é que está o afeto? Como é que está a união? É um ambiente estressante? É um ambiente onde tem discussão, onde tem briga, onde toda hora um está reclamando? Porque muitas vezes a pessoa ajuda, mas reclama. Ajuda, mas briga. Então, às vezes era melhor não ter aquela ajuda, mas ter a paz no ambiente. Então, uma outra coisa que a gente precisa olhar é nesse ambiente lá atrás, né, que eu deixei de falar, é isso, é a importância da harmonia, de ter um ambiente harmônico, onde você possa exercer esse cuidado de forma mais tranquila. E a gente tem que ficar atento ao que a gente pode fazer para tornar esse ambiente mais harmônico. Tem aquela pessoa que chegou para cuidar e está super nervosa, super agitada, não, vai embora. Deixa que eu fico, mesmo que eu estiver muito cansada, ainda vai ser melhor do que deixar aquela pessoa estressada aqui dentro e para contaminar o ambiente todo, e eu ficar mais nervosa, e o idoso que está sendo cuidado ter mudança e tudo de comportamento. Deixa eu ler uns comentários aqui. Quando a pessoa que cuida não quer ajuda de ninguém, porque acha que só ela sabe cuidar. Essa aí, eu sei até como é que eu posso até te falar como é que é o corpo dessa pessoa. Essa pessoa, geralmente, ele se coloca na frente como o cuidador principal, né? Ele gosta das coisas muito bem feitas, muito certinhas, e acha que ninguém faz melhor do que ele. Mas ele é bom para executar, mas ele está sendo cruel consigo mesmo, porque ele está carregando sobrecarga, e uma hora ele não vai aguentar, uma hora ele vai pifar. E muitas vezes ela
desmorona ou então ele explode. Então, assim, a gente tem que se permitir, né, nesse autocuidado, se permitir a ser ajudado. Então, assim, se não está conseguindo deixar que ninguém faça, começa a ser menos exigente, a se dar por satisfeito que o idoso esteja sendo atendido sem necessidade de perfeição, de tudo certinho, do jeito que você faz. Cada um vai fazer de um jeito, pode ser que faça melhor até do que você, pode ser que isso te traga um alívio, né? Puxar tudo para você não vai te fazer bem. Então, vamos lá. Continuando para se cuidar. Reduzir o nível de estresse, ter uma vida rica, uma vida social rica. O que é uma vida social rica? Bons amigos, mesmo que eles sejam poucos. Então, se você tem uma pessoa, uma vizinha, uma irmã, uma pessoa que seja amiga, que te acolha no momento que você precisa desabafar, que você precisa falar o que está acontecendo, que você precisa se aliviar de todo esse estresse, esse é um tipo de cuidado que você pode ter com você mesmo. Buscar viver emoções positivas. Pandemia, só dentro de casa, não pode sair, não pode viajar, não pode fazer muitas coisas, mas a gente pode dar uma passeada, né, dar uma volta. Eu estou rindo, sabe por quê? Porque eu não tenho feito muito essas coisas de sair, de passear e tal. Mas esse final de semana até que eu fui andar num matinho aí para distrair, e isso traz emoções positivas para a gente. Sentar para ver um filme, uma coisa leve, ouvir uma música, ler um livro, isso tudo é um autocuidado que a gente pode fazer. A Rosânia falando que o marido está em Goiânia trabalhando, ela mora em Salvador, ficou com ela um mês lá, mas ela quase surtou. Tive que vir para minha casa com ela, com a mãe. Eles não gostam muito de mudar de ambiente, né, Rosânia? Pode ser por causa disso. Eles acostumam com o ambiente, com a rotina. Tanto é que quando as pessoas vão para um lar de idosos, a orientação é que você monte um cantinho lá no lar de idosos, como ele tinha em casa, né? Com o travesseiro, com a coberta, com as fotos, com aquele copo, com aquela vasilhinha que ele tinha costume de usar, porque ele estranha muito essa mudança de ambiente, né? Ele certamente ela devia estar pedindo para voltar para casa o tempo todo. Outra coisa para cuidar da gente é viver longe da poluição e prestar atenção se você ronca nessa apneia do sono. Então, se tem alguém aí que tem essa apneia do sono, isso aí é nocivo para a sua saúde, vale a pena investigar. Então, o seguinte, o que mais importa, né? A gente falou dos 3 pilares. O que mais importa nessa história toda não é o que acontece comigo, é o que eu faço com o que me acontece, né? Vocês já perceberam que as pessoas reagem diferentes a algumas situações? Pode ser que alguém passe e te xingue. Uma pessoa... minha filha está rindo de mim aqui. Pode ser que uma pessoa te passe e te xingue, e que você reaja de forma brava, de querer ir lá brigar com ela e tudo. E pode ser que a outra pessoa pense, não, essa pessoa não está no bom dia, ou outra coisa. E isso a gente trazendo para uma situação assim, boba, né? Isso que acontece com a gente no dia a dia, né? De cuidado, é o que importa, não é o que acontece, é o que eu vou fazer com aquilo que está acontecendo, né? Então, assim, as coisas que você lê em grupos, né? Em grupos de terceira idade, de pessoa que está cuidando, assim, nossa, fez cocô na roupa toda, sujou o banheiro todinho. Aí a pessoa, né, contando, aí eu não aguento mais, estou nervosa e tudo. O que você faz com isso que te acontece? O que você pode fazer para prevenir isso? Certamente, assim, ele deu algum, lembra da gente falando lá atrás? Certamente ele deu algum sinal que ou naquele horário, ou naquela situação, ou naquele comportamento, que isso iria acontecer. Então, eu posso prevenir aquilo. E, na medida do possível, reagir da melhor forma, porque a má reação só vai voltar contra você mesmo, como uma agressão, né? Você vai ficar estressado, você vai ficar bravo, você vai ficar chateado. Então, assim, na medida do possível, procurar reagir melhor às coisas que nos acontecem. Então,
de repente, a gente vira cuidador dos nossos pais, né? E foi assim que aconteceu com a minha família também. Comecei a viver conflitos que surgem enquanto você está dentro dessa relação de cuidados, né? Medos borbulhando, culpas aparecendo, que você não sabe de onde vem, coisas que você acreditava que colocaram na sua cabeça, que estão ali incutidas e que nesse momento elas vêm muito, né? Um respeito, né, que a gente sempre teve, né? Nós que somos mais velhos, temos mais de 35 anos, a nossa criação foi diferente. Então a gente assim, tinha um respeito por pai e mãe, não que os meninos de hoje não tenham, mas hoje é uma coisa mais solta, mais descontraída. Eu digo até que é melhor, porque eles conseguem ter mais intimidade com os pais. Mas na nossa época não, um respeito, uma coisa, e responder era falta de respeito. E de repente você está lá cuidando do seu pai e de sua mãe, precisando falar não com ele, não pode, agora não vai fazer isso, agora eu vou tomar conta, você não pode mais tomar conta do seu dinheiro, agora eu vou tomar para você, porque você não sabe? Então, assim, você sabe, né, gente? Então, assim, é uma mudança, né? E que eu convido todo mundo a não dizer, viramos pais dos nossos pais. A gente pode agir como pais dos nossos pais, mas a gente não vira pais dos nossos pais, né? A gente nunca vai virar pai do pai, nem filho do filho, nem nada disso. E quando a gente consegue colocar cada coisa no seu lugar, fica mais leve para a gente, né? Assim, eu sou filha cuidando do meu pai, eu sou filha cuidando da minha mãe, ela não é minha filha, ele não é meu filho, ele é meu pai, que agora está precisando ser cuidado. E é muito importante a gente ter isso bem claro. Gente, ó, beijo, obrigada, boa noite.